Vamos iniciar uma live super bacana sobre a importância de estimular a vida, a importância da vida diante aí do que a gente está vendo do caos emocional, do caos mental. E esse mês agora do Setembro Amarelo é muito importante que nós falemos sobre esse assunto, um assunto que é tão de certa maneira ignorado, principalmente pelos jovens atualmente. A gente precisa falar sobre depressão, nós precisamos falar sobre suicídio, para que de certa maneira a gente leve algum tipo de compreensão para tudo isso que a gente está vivendo atualmente. E eu tenho uma convidada muito especial hoje, que é a Ana Aragão. Doutora! Oi, Ana. Tudo bem? Tudo bem, querida? Eu também, e você? Tudo ótimo. Fico muito feliz de você estar aqui conosco hoje. Um convite do GAPC para nós duas, né? Exato. Estou feliz também de poder compartilhar algumas histórias, ajudar algumas pessoas. Às vezes o que falta é o tempo, né? A gente doar o tempo para alguém, tá tão raro isso. Na verdade, a gente, com tantos compromissos que a gente mal tem tempo para a nossa própria vida. E isso é um dos grandes problemas, né, Ana? Que a gente vai falar aqui um pouquinho, porque quando a gente não tem tempo nem para nós, fica muito difícil da gente ter o equilíbrio e esse equilíbrio que a gente tanto fala. Mas antes, Verdade. Ana, eu vou pedir uma licencinha para você para falar um pouquinho do GAPC. Isso. Né? Que é essa instituição que eu particularmente sou apaixonada. O GAPC, desde maio de 2019, eu sou voluntária no GAPC, ajudando aí para tudo que é necessário, palestras, eventos, no grupo de apoio aos pacientes. Então, é uma instituição muito séria, né? Que tem diversos locais no Brasil, são 5 instituições, são 5 locais, São José, Mogi das Cruzes, Taubaté, Espírito Santo, Vitória no Espírito Santo e Volta Redonda, né? Nossa! Com quase 20 mil pacientes cadastrados. Só aqui em São José a gente tem 3 mil pacientes cadastrados. Então, assim, realmente é uma instituição que leva auxílio para as pessoas e muito mais que ajuda e apoio, eu falo que leva muito amor. Então, Exato. isso é muito bacana. Você conhece um pouquinho do GAPC, né, Ana? Eu Fala um conheço, pouquinho pra eu gente. participei de algumas reuniões e sempre que dá, eu converso com a Mayara e ela sempre me passa o que vocês estão precisando, eu divulgo aqui. E eu não sabia que tinham tantas unidades, Volta Redonda, olha só. Pois é, a gente fica até surpresa, né? Porque realmente a gente, quando não conhece de perto, as pessoas não imaginam o tamanho que né? Acham que é algo Verdade. muito isolado. As pessoas também têm muito medo de ajudar muitas vezes, mas a gente tem que quebrar um pouco dessa crença, né? É uma instituição muito séria e a gente está aqui Sim. para ajudar e ajudar as pessoas que a gente sabe que, infelizmente, o câncer tem muita relação com depressão, Tem. né? Tem muita relação com o emocional. Na verdade, Eu acho que as toda a pessoas doença, né, doutora? toda doença, toda doença. Hoje eu me especializei em psiconeuroimunologia. Não sei se você já ouviu falar. Eu gostaria de saber mais a fundo, isso é até uma pergunta pessoal minha, quando a gente fala de saúde interativa, medicina interativa, o que exatamente isso quer dizer? Então, quando a gente fala medicina integrativa, saúde Integrativa, integrativa, desculpa. não tem problema. A gente fala dessa união entre corpo, mente e espiritualidade. Porque o que a gente observa hoje? Quando a gente trata o paciente só em campo biológico, falta alguma coisa, né? Por mais que hoje a gente na medicina integrativa trate intestino, né? Trate coisas que a medicina clássica não vê muito, uma depressão tem relação com o intestino, a gente sabe hoje. Mas se eu não olhar para o emocional dessa pessoa, que é a questão mental, o que tem por detrás dessa doença? Quando você diz trata, você diz em que tipo de tratamento? Todo tipo de tratamento. É por isso que a gente é integrativo. A gente tenta buscar em meio de suplementação, em meio de terapias integradas, a gente faz diversos tratamentos associados,
para que esse paciente tenha uma resposta adequada. Na verdade, o que a gente busca não é só amenizar o sintoma, a gente busca curar, né? Só que, na verdade, a gente não cura ninguém. Quem se cura é o próprio paciente. Mas ele precisa entender primeiro da onde que começou. Porque a grande chave, né, do entendimento de qualquer doença, principalmente as doenças mentais, está na onde começou, qual foi o primeiro evento, o que estava acontecendo naquele momento que você disparou esse gatilho da doença, né? Eu falo muito que nós somos os mestres da nossa vida, tanto para a saúde quanto para a doença. E quando eu falo isso, não é ofendendo ninguém, não, de jeito nenhum. Mas é no sentido assim, você não tem muitas vezes consciência de que você mesmo disparou um gatilho e que isso vai estar te levando a um problema. A maioria das coisas começam lá no inconsciente, né? Quando chega no consciente, a gente é só o resultado de uma coisa que a gente já decidiu há muito tempo atrás. Às vezes até se você pegar aí o DNA genético, até às vezes em outras vidas. Então, eu brinco muito assim, que as pessoas têm mania de colocar a culpa na genética, né, Ana? A minha família tem um monte de pessoas que são depressivas, que são obesas, que têm Mas câncer. isso tem a ver, doutora? Porque acho que um pouquinho deve ter, não? Ou eu sou essa pessoa também que bota a culpa na genética? A genética ela influencia hoje de 5 a 15% qualquer doença. Mas assim, é muito pouco. Hoje eu falo assim que, por exemplo, no câncer, todo mundo joga a culpa nos genes, né? No DNA. As pessoas precisam entender que o câncer, na verdade, os genes participam do câncer, eles não são a causa do câncer. Eles, de certa maneira, foram estimulados a produzir o câncer. Mas eles não são culpados disso. Então, a gente fala hoje que o ambiente à nossa volta é o grande problema. E aí entra a medicina integrativa nisso, observando o biológico, então como que é o estilo de vida da pessoa, observando o emocional, então assim, quando eu atendo um paciente no consultório, a gente precisa ver a história de vida inteira desse paciente. Eu já peguei paciente, por exemplo, que é o nosso assunto aqui, depressão, suicídio, e a pessoa tinha 60 anos e a depressão começou, o gatilho começou aos 3 anos de idade. Meu Deus. Né? E aí, por um outro momento, isso foi um gatilho que aos 18 anos liberou esse processo de depressão de sintomas. Então, se a gente precisa entender a causa, e o mais legal é que quando a gente entende a causa, a gente consegue de uma forma mais fácil. Essa neuroplasticidade, né, vai remodulando o cérebro, isso é muito mágico, mas para isso a pessoa precisa quebrar esse tabu e ir até o psicólogo ou psicanalista, ir até o médico e pedir ajuda, né, doutora? Porque até uma vez eu conversei com um psiquiatra e ele falou que, né, acho que vem da parte masculina e ainda maior, o preconceito de procurar ajuda. Quando vai ver tanto uma doença mental quanto um câncer, né, que já está de um tamanho que é difícil fazer o regresso dele, já está tarde demais. Então, acho que essa ajuda, essa comunicação que a gente faz aqui nas redes sociais, pode ser que atinja 10 pessoas, 1000 pessoas, 10 isso, mas não interessa. Que atinja uma e essa uma fale para outra, é muito importante para normalizar esse pedido de ajuda, né? Quando a gente fala disso... Pode falar. Vai. Não, vai. Quando a gente fala de suicídio, eu acho que ainda é pior, porque é muito silencioso, né? Muitas vezes é muito silencioso. Então, assim, eu vou falar um pouquinho de uma história que tem na minha família. Eu passei por isso há 10 anos atrás, com uma prima de 19 anos. Então, assim, é algo muito doloroso e que naquele momento, há 11 anos atrás, eu não tinha nenhum tipo de conhecimento. Então, assim, eu nunca enxerguei uma depressão na minha prima, né? Eu nunca enxerguei um pedido de ajuda. Então, assim, pode ser também que a pessoa cultive aquilo por muito tempo, mas pode ser algo que venha de uma maneira explosiva. Acontece alguma coisa, a pessoa perde o controle e aí, infelizmente, acaba tentando o suicídio. Eu acho, por isso que é importante a informação, porque quem está do lado de fora, quem não é o depressivo, tem que ter um olhar com mais atenção a esse pedido de ajuda. Esse pedido de ajuda pode ser, por exemplo, uma insistência excessiva de vamos caminhar,
ou o que você está fazendo? A pessoa precisa ter um olhar atento Até a esses mesmo a pedidos. agressividade. Até mesmo a agressividade, exatamente. Às vezes a pessoa está sendo agressiva, está sendo rude, por quê? Porque está passando dores tão grandes da alma, né, que não conseguem enxergar. E a psiconeuroimunologia fala muito isso. O que ela fala para nós? Olha que interessante. Que tudo no nosso organismo, toda a química do nosso organismo e toda doença do nosso organismo, ela começa em um ponto específico, que começa nos nossos pensamentos e sentimentos. Olha! Então, isso é provado na ciência. A gente tem que começar também a Olha! quebrar isso. Porque as pessoas acham que isso é muito holístico. E não, isso é Não científico. é? Por favor, Não é. nossa, eu queria tanto ouvir isso e espalhar isso, porque as pessoas, até mesmo a meditação, as pessoas linkam com religião e não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu queria tanto conscientizar mais as pessoas disso. Eu ministro vários cursos, sabe, Ana? Um deles é de saúde emocional mental, onde eu ensino tudo isso. Porque assim, eu tenho uma formação que a gente... eu já sei, por exemplo, se você chega para mim com qualquer doença, eu já sei a causa. Então, eu vou buscar na sua história onde que está o problema, né? A causa primordial a gente já sabe, basicamente. Enfim, os profissionais, quando fazem esse curso comigo, eles passam mal no curso. Olha! Eu morro de rir, porque muitos têm vômito, muitos têm E por dores de que o cabeça vômito? E eu queria te perguntar isso. Uma ânsia de Sim, vômito, às vezes você chega a vomitar. O que é isso? Porque isso como tudo começa na mente, vai pro assim, é como físico. se a pessoa entrasse num conflito muito grande. Por quê? Porque ela aprendeu, vamos dizer, a medicina de uma maneira, e você chega lá apresentando e mostrando para ela que tem muito mais coisa no fundo desse baú aí que as pessoas imaginam. E aí, quando a gente começa a demonstrar, né, para esses profissionais, eles começam a entrar em conflitos e até mesmo da própria história de vida. Então, assim, muitos passam mal por conta disso, porque é um choque muito forte sobre a realidade. Mas né? porque, por exemplo, às vezes eu tô a fundo na meditação né, prestando atenção no que eu tô sentindo, no que um pensamento meu, como reagiu em mim, e dessa reação eu passo mal. Por que vai direto no estômago, sempre em mim? Então, depende da pessoa, porque se na verdade o centro das nossas emoções é bem aqui na região do centro do coração, é onde as pessoas mais sentem, principalmente depressivos. Eles falam para nós esse aperto no peito, né? A angústia, né? Já ouviu falar, as pessoas falam da angústia, enfim. O que a gente fala é o seguinte: quando nós pensamos algo ou sentimos algo, sentimentos nada mais são que a emoção e o pensamento, tá? Então vamos dizer que você passe por um medo. Isso, o nosso cérebro, ele vai captar essas informações do ambiente, vai captar essa informação do ambiente, inclusive interno seu, vai para o nosso cérebro vai fazer aí, vamos dizer assim, ele vai interpretar os seus sentimentos ou o que o ambiente está te demonstrando e vai disparar reações a partir do nosso cérebro, de onde que a gente chama de hipotálamo, é uma estrutura do nosso cérebro. O hipotálamo, por exemplo, Ana, ele pode despertar e produzir a ocitocina, que é um hormônio do amor. Então você tem aquela sensação, sabe, de estar apaixonada. Mas ele também pode desencadear, por exemplo, a produção de adrenalina, que dá essa dor no peito, que dá esse mal-estar. Então, tudo isso começa por quê? Porque você gerou um sentimento ali, alguma coisa você sentiu ou pensou que desencadeou um processo químico, tá? Tem pessoas que têm esse mal-estar a nível do estômago. São, na verdade, substâncias químicas que são disparadas no nosso corpo. E muitas vezes o que acontece? Se você está, vamos dizer que o seu sentimento é medo, né? As pessoas passam mal do estômago, vomitam. Por exemplo, toda a energia do nosso organismo, quando você entra num processo de luta e fuga, que a gente fala, que é o processo do estresse, ele vai para a digestão, você acha, ou acha que vai para os músculos, por exemplo, que é para você sair correndo e fugir? Ele tira o foco da digestão. Então, de certa maneira, embrulha o seu estômago. Pode ser que aconteça isso. Ele direciona a energia para outra coisa? Para outros lugares, para você poder lutar ou fugir. Jamais ele vai, de certa maneira, enviar energia para o estômago. Aquilo não é primordial naquele momento. Assim, o nosso corpo é muito inteligente. Eu falo sempre assim, que sempre existem sinais.
Uhum. Inclusive sinais antes das doenças, né? Uhum. A É porque estar depressão, saudável não significa você não estar sentindo dor nenhuma, né? exato. Não é esse o significado de ter saúde. Na verdade, a Organização Mundial da Saúde fala de saúde como, né, algo muito mais profundo, bem-estar físico, social, emocional, e as Social. pessoas se preocupam só com a saúde biológica. E Uhum. assim, a grande questão, eu dou muita risada que quando os pacientes chegam no consultório, Uhum. eles falam no sentido de, eu não tenho nada, eu não tenho nenhuma doença. Eles acham que é só a falta da doença. Quando a gente vai buscar nesse histórico, o paciente tem mais de 50 sintomas diferentes. Nossa. E aí, uma depressão, gente, uma depressão. O que a gente fala de depressão né, da parte do suicídio? E começa muito antes das Uhum. pessoas cometerem um suicídio ou então terem os sintomas mais profundos da depressão. Porque a depressão, gente, no final da depressão, Sim. ela é muito debilitante. Uhum. Ela não é a depressão, tristeza que a gente vê no começo desses processos. Ela é Uhum. altamente debilitante. Tem pessoas que falecem por conta de depressão, né? Uhum. Então, assim, a Uhum. gente precisa entender que Entra até em coma às vezes, né, doutora? o nosso corpo dá muitos sinais. Então, assim, Uhum. como eu sei, né? Eu tenho um canal no YouTube, Ana, a gente fala muito sobre o porquê de cada doença. Uhum. E eu já falei assim, ó, todos nós podemos ser depressivos, todos nós podemos cometer suicídio, todos nós podemos, eu falo assim, é uma tragédia quando a gente vê na TV aquelas pessoas que saem matando um monte de gente, sabe? Uhum. Mas isso é, na verdade, uma doença, aquelas pessoas estão doentes, Psicose, é. né? É. As pessoas estão doentes, todos nós podemos chegar a esse ponto, se a gente não cuidar. Uhum. Então, quando a gente fala em depressão, uma coisa muito importante que eu tenho para falar para as pessoas que estão me escutando aqui, para você também, Ana, Uhum. eu sempre falo que depressão, doenças mentais, elas têm que ter obrigatoriamente, diante da psiconeuroimunologia, dois conflitos associados, não é um só. O que significa isso? Ai, minha mãe morreu. Uhum. Isso vai nos causar o luto, vai nos causar tristeza, tudo aquilo que todos nós passamos, você não concorda? Uhum. Mas por que nem todos entram em depressão? Uhum. Por quê? Porque, geralmente, quando a pessoa entra em uma doença mental, já existia um outro conflito anterior. Quando a depressão ela se inicia, na verdade, a gente já tem dois sistemas de conflitos existentes. Então, vou dar um exemplo para vocês tentarem entender um pouquinho, tá? Então, essa Tá. paciente de 60 anos que eu atendi, depressão desde os 18. Como eu sei que existem dois conflitos associados, eu tenho que buscar na história de vida dela. O que a gente percebeu na história de vida dela? Que aos 18, o que aconteceu nos 18 anos? O Mas, namorado. doutora, deixa eu perguntar uma coisa. Em uma consulta, você consegue chegar lá atrás na vida de uma paciente de 60 anos? Como que é? Com certeza. Em uma consulta? Uma Sério? consulta. Na verdade, é que eu trabalho de uma maneira diferente hoje, né, Ana? Minha consulta demora umas 3 horas, então eu tento Entendi. buscar tanto biológico quanto emocional. E, na verdade, pelo meu conhecimento, eu já sei o problema, só vou buscar na história dela, tá? Uhum. Então, a gente descobriu que aos 18 anos, o namorado abandonou. Uhum. E o amor dela era tão grande que aos 60 anos ela tinha ainda as fotos, tudo Nossa. desse amor. Nossa. Só Caramba. que isso foi só o segundo gatilho. Eu precisava entender o início disso tudo. E aí, buscando na história dela, a gente chegou que aos 3 anos de idade, o pai faleceu e a mãe estava grávida. Ela teve que entregar cada filho para Nossa. um tio cuidar, uma avó cuidar. Então, o que aquela criança entendeu? Eu fui abandonada. Sim. Mas como que ela conseguiu? Ela chegou nos 3 anos de idade dela? Ela lembrou isso? Como que Ela, vocês. ela Eu sabe vejo da pelo lado do história. paciente, sabe? Porque eu achei O interessantíssimo. Eu não paciente conhecia esse tipo sabe, de medicina. geralmente, os pacientes têm a consciência se você for buscando na história. É muito difícil quando não tem consciência. Mas, assim, o que faz eu chegar nesses pontos é o conhecimento que a gente já tem dentro da história, da psiconeuroimunologia, tá? Então, assim, fica fácil para mim por conta desse conhecimento. Então, assim, Psiconeuroimunologia. Como é?
Hoje em dia a gente chama de psico, neuro, endócrino, imunologia. O que que é isso? Isso é na ciência, gente. Se vocês Mas procurarem envolve artigos parte científicos, hormonal? então, é a psique Uhum. influenciando no neuronal, que influencia no endócrino, no químico, que influencia na imunidade. Então, a Que psique causa é doença se tá baixa. exatamente. Por exemplo, um estresse, você passou por um estresse hoje, amanhã você não pode acordar gripada? Uhum. Uhum. Por quê? Porque você, por conta dessa alteração emocional da psique, você gerou um gatilho que interferiu na sua imunidade e baixou sua imunidade. Uhum. Então você rastreia o caminho da emoção para o físico. Você trata Exatamente. este caminho. Mas o mais legal, olha que interessante. Não existe, a gente precisa entender que se fosse assim, e a gente poderia comer o que a gente quisesse, né? Assim, a gente tava fora da barraca, ninguém fazia mais exercício físico, porque isso tudo começa nas emoções. Só que a gente precisa lembrar que existe uma sincronicidade. O que que é essa sincronicidade? O emocional interfere no biológico, mas o biológico interfere no emocional. E o que que significa isso, Ana? Um paciente hoje com depressão, a gente sabe que eles têm o intestino alterado. Por quê? É no intestino que é produzido 80% da serotonina. Quem é a serotonina? É o neurotransmissor do bem-estar. Nossa, no E intestino. no intestino. E 60% da Então são dopamina. bactérias que são É bactérias que. toda a composição da flora intestinal, das células intestinais. Na verdade, a gente falou hoje que a gente não já não ouviu falar que o intestino é o segundo cérebro? Sim, sempre, mas eu nunca Tem. entendi a fundo. Eu acho que é mais, né, por conta da alimentação, não por a Sim, parte hormonal, vamos dizer. sim. A dopamina, que é o neurotransmissor do prazer, também é produzido em sua grande parte no intestino. Então, assim, o que que eu quis dizer com isso? Nossa. Se você sofre um estresse emocional, você vai ter uma piora no seu físico. Alguma coisa você vai ter. Às vezes a gente tá em um estresse, não dói o estômago, Não, da ok? diarreia, né? Às vezes a gente passa por Diarreia, um isso choque aí. assim. Mas É, aí a gente diarreia, precisa primeiro é saber que diarreia. se eu também só comer besteira, eu vou agredir o meu intestino e aí eu também não vou produzir tantas substâncias boas que vão atuar a nível do nosso cérebro. Então é Nossa, que demais sincrônico. isso. Eu preciso cuidar tanto do biológico quanto do mental, porque se eu não fizer isso, a chance de entrar em depressão e também de ter um quadro aí de suicídio, de tentativas de suicídio, pode acontecer. Então vamos dizer Né? que o biológico seria o corpo, o mental, a mente e a espiritualidade na medicina integrativa entra onde? A espiritualidade, o que que é a espiritualidade para nós? Não tem nada a ver com religião. Não, sim. A espiritualidade, ela tem relação com propósito de vida. Ah, que legal. Por Uma quê? motivação maior, vamos dizer. Por que que eu tô aqui? Qual é o meu Quem sou objetivo eu? de É. vida? Nossa, isso eu trato muito psicanálise, Ó, gente. vamos lá, que interessante. Eu recebi um diagnóstico de câncer, eu recebi né? Por que que eu tenho que lutar para viver? Porque se eu não tiver nada para que eu lute pela vida, eu vou desistir da vida. É muito mais fácil. É uma E a motivação. depressão é muito triste, e o suicídio também, porque, principalmente o suicídio, tá? Porque quando a gente tem uma dor tão profunda, que parece que aquela dor tomou conta da minha vida, e parece que se eu morrer, Vai melhorar. vai apagar isso que eu tô sentindo. Então é isso, gente. As pessoas que cometem suicídio, elas perderam um controle tão grande da sua própria vida, não tem uma espiritualidade desenvolvida, não tem, de certa maneira, um propósito de vida que Nossa, faça é com tão que essa verdade dor que ela isso. está Meu Deus. sentindo, que ela está sentindo, ela se sobressaia. Então, as pessoas estão chegando no limite. E eu sempre falo, né? As pessoas hoje estão doentes da alma. É preciso que a gente cuide disso. Gente, nós somos os mestres da nossa saúde. E aí você pode me perguntar assim: eu não falei para você que um pensamento gera uma doença? Sim, Isso não está provado na ciência? muito. Está provado. Eu posso mostrar vários artigos científicos para vocês. E ao mesmo tempo a cura, né? Isso é muito legal de se Exatamente. E por pensar. que um pensamento, e um sentimento, e uma Por que a mudança gente na sua tende vida? mais, então, à negatividade? Mesmo que, não sei, às vezes pode ser as amizades, pode ser dentro da nossa família, o jeito que a gente foi criado, mas por que a gente
a gente hoje eu enxergo isso com outros É olhos e eu muito pratico, fácil se mas por muito responder. tempo eu passei muito também reclamando e vejo pessoas também reclamando, dá um nervoso perto da gente. Por Vamos quê? lá. Que a maioria das pessoas tende a ver só o lado da doença, da negatividade, como que reverte isso? Quando a gente quer falar de valorização da vida, né? Igual a Mayara pediu muito pra gente falar sobre isso, é muito importante a gente entender que não é algo tão simples. Então a gente brinca hoje, não tem aquilo que a gente vê muito, que o pessoal, acho que a positividade, né, é o segredo. Nossa, se você ficar pensando É. que você vai tirar Mas dali bem, essa amanhã você tá pressão com também que a gente tem 20. que ser feliz, essa pressão de essa felicidade obrigatória, essa obrigação de que carnaval, Natal, datas comemorativas também tem que ser. Isso é um pouquinho irritante e isso faz com que a pessoa que já tem um traço depressivo fique pior ainda. E uma E eu coisa vou que falar uma que eu coisa sou pra contra é você. esses livros de autoajuda, porque esses livros de autoajuda, como o nome diz, é para o cara que escreveu, às vezes não aplica a mim e me dá uma sensação de mais loser ainda, Vou sabe? falar uma coisa que poucas pessoas talvez entendam, mas a felicidade deseduca. Olha que É, forte isso. mas eu Por acho quê? essa obrigação Porque de se ser a feliz. vida for perfeita, ninguém faz mais nada. Ninguém É, evolui, ninguém vai ser uma pessoa melhor, ninguém busca melhorar, é. né? Então isso é muito complicado. Nós vamos ter muitas frustrações na vida, todos nós vamos ter, Uhum, né? Só uhum. que, infelizmente, por que que a gente está vendo aí os jovens? Hoje, o mínimo de idade, né, para começar a ansiedade, quadros de ansiedade, é 11 anos de idade. Uhum, Então, assim, uhum. por que isso começa tão jovem? Primeiro, que as pessoas não sabem se frustrar mais. As crianças, hoje, não sabem se Ah, frustrar, é. né? Infelizmente, eu não sei se a gente está educando errado os nossos filhos, de certa maneira. Nossa, Não doutora. sei, não é nem, acho que errado até é uma palavra forte, mas eu acho que de uma maneira que a gente acha que Valorizar tá outras certo, coisas, às vezes, a né? gente não está Focar em outras. valorizando o principal, É, né? é, Então, assim, a frustração não existe para as crianças, para os jovens, isso é, é muito difícil de se lidar. é. Segundo, Ana, nós, até os 7 anos de idade, nós recebemos todas as informações da nossa família, do ambiente que a gente vive, e ali fica registrado quem a gente é e traços da maior parte da nossa personalidade. Por que que Aham. você me falou assim, nossa, mas por que que é tão difícil? Porque o tempo todo, por mais positiva que a gente tem que ser, isso é a Uhum, consciência, você não concorda comigo? uhum. A consciência é no máximo 12% do nosso cérebro. Nossa, Eu e quero o que vocês 12 para entendam uma pessoa muito ainda. que a gente tem aí, em média, 70 mil pensamentos por dia, tá? E Nossa. 95% desses pensamentos são repetidos e são relacionados ao passado. Então, assim, por mais que você queira Verdade. mudar a sua vida, olha como é difícil essa mudança. Por mais que você queira mudar a sua vida, você tem que combater os outros 95% dos seus pensamentos que, se você não prestar atenção, eles são negativos. Uhum, uhum. Você sai da sua casa para procurar um emprego e coloca na sua cabeça, hoje eu vou arranjar o melhor emprego da minha vida. Aquele pensamento super positivo. Mas Sim. dentro de você, você é negativo. Você lá quando você era criança, que ter um bom emprego é muito difícil, que tem que batalhar muito. Então, assim, a gente vem carregando um peso Uhum, muito grande também, familiar, da história de vida, da história, da cultura que a gente vive, das crenças que a gente uhum, tem. Então, tudo uhum, isso deveria ser levado em consideração. E o uhum. trabalho para modificar, para a gente sair, vamos Nossa. dizer, curar a depressão. Tomar o remédio, gente, é muito necessário, né? Em Uhum, determinados momentos, quando você está pensamentos suicidas, tudo isso acontece, é preciso que a gente, né, as pessoas entrem com a medicação, mas é importante que elas saibam que elas precisam ter o trabalho de modificar os seus sentimentos e a própria biologia, né? Melhorar o seu uhum, estilo de vida, de certa maneira, e tudo isso gasta muita energia. uhum, Então, o que o depressivo faz? O que o suicida faz? Se tranca do mundo, uhum, né? uhum. Se isolam, na maior parte deles. Mas também a gente tem aí os maníacos depressivos, né? Que são aquelas pessoas também que estão
Você já ouviu falar que os humoristas, grande parte desses humoristas são depressivos? Jim Carrey entrou, né, há pouco numa super Então, depressão. O palhaço, né? O palhaço. Eu até falei um vídeo desse ontem, que camuflador, né? Fazendo os outros se divertir. isso é muito complicado, porque assim, É. o que hoje a gente tem na ciência sobre felicidade é a felicidade relacionada a propósito de vida. Então, Uhum. assim, o que a gente pensa dessas pessoas que são muito famosas, né? Que a gente vê, a gente fala assim, nossa, essas pessoas são ricas, essas pessoas são bonitas, elas têm tudo na vida, como é que ficam depressivas? Talvez por chegarem a algum ponto da vida, já não tem mais, meu Deus, o que eu faço agora? Vão perdendo o Uhum. propósito, já não tem mais aquele propósito. Então, na Uhum. verdade, a gente precisa sempre estar buscando esses novos propósitos Uhum. de vida para Uhum. poder continuar, né? Uhum. E voltando para a pauta, né, valorizar a vida, existe. O que você aconselharia de uma maneira preventiva para não chegar a ponto de ter que usar remédio? Se a gente conseguir prevenir isso, eu aplico em mim atividade física, sono, boa alimentação, relacionamento social. Isso Sim, funciona para sim. mim, tá? Eu já passei por uma depressão forte, 6, 7 anos atrás, que eu fui para medicamento, saí e foi o esporte que me tirou da depressão. Ótimo, nós E vamos contar um um pouquinho namorado sobre da isso. época também, que acho que as amizades, o nosso, né, ambiente externo também ajuda muito. Mas o que a gente poderia fazer para prevenir? Você já chegou a aplicar algum remédio efeito placebo em alguém e ver efeito? Então, hoje a gente tenta utilizar, não, a gente sabe que o placebo funciona, né? Para Uhum. todas as pessoas, tem muitas pesquisas mostrando isso. Sim. Hoje o que a gente faz é tentar dar o que seja menos químico possível, de baixa dose, é aquelas doses, aquelas coisas bem homeopáticas, sabe? Para que o Uhum, nosso uhum. organismo, a gente às vezes só precisa dar um gatilho. Eu sempre Sim. falo assim, gente, quando a gente acha a causa da depressão, é muito rápido a cura, viu? É. A gente tem pacientes que na mesma sessão conseguem entender e a gente consegue Ai, tirar. que legal, que prazeroso deve ser. Só que assim, é aquilo que eu te falei, às vezes não é tão simples assim. Só que Uhum, assim, se a uhum. gente puder colocar como evitar a depressão, né? Como evitar o suicídio, o primeiro ponto para mim é cuidar da saúde emocional. Como? A sabedoria, gente, está relacionada à saúde emocional. Tá. É você Uhum, saber enfrentar os obstáculos que existem, vão existir na sua vida, que vão ser uhum, obstáculos são uhum, negativos, mas você vai ter muitas coisas positivas na vida, mas muitas coisas negativas. Então, uhum, a inteligência emocional é saber como agir na vida, uhum. né, diante do caos, Uhum. sem perder o Existem controle. alguns tipos de inteligência e eu acho que algumas pessoas com mais Sim, habilidade em outra. Vamos dizer, tem a inteligência emocional, mas tem a inteligência existencial, que vamos dizer, o Dalai sim, Lama, Chico Xavier, cognitiva e muitas que outras. vão para o lado da espiritualidade, tentar entender o porquê da existência e tal. É, isso você acho que consegue detectar também no seu consultório, né? Sim. A predisposição dessa pessoa, falando, não, vou seguir essa linha aqui com ela, então acho que é mais fácil Primeira coisa, tratar. eu acho que as pessoas precisam olhar para si, Uhum. observar o próprio comportamento, observar a qualquer momento que você tiver Meditação. uma angústia, Ai, uma meditação, é frustração, isso. uma É. depressão, e você observar a si próprio. O autoconhecimento é muito Nossa, importante. demais. Eu, Uhum. Ana, eu já tive, as pessoas me conhecem hoje, acho que a nossa vida, né, nossa, é um mar de rosas. Não é meio assim, nós também passamos por coisas na vida Todo que não mundo, todo mundo. Nós somos todos seres nós. humanos com emoções, sentimentos, não tem como. Eu já tive pânico, É, síndrome do também. pânico, Ai, duas horrível. vezes, Uhum, há muitos anos atrás. E eu uhum, saí da síndrome do pânico com terapia, tá? Então, uhum, assim, a inteligência emocional, vamos dizer, falar do mental, emocional, existem muitos meios da gente cuidar. Então, existe a uhum, terapia, existe a meditação, existe o próprio autoconhecimento, existe. Hoje em dia, eu falo que as pessoas não precisam ter dinheiro para fazer uma terapia. Hoje em dia, no YouTube, tem muitos vídeos e uhum, muito conhecimento que você pode adquirir que vai te uhum, ajudar a sair do buraco que você está, da uhum, angústia que você está, tá? uhum. É que às vezes Eu, o que eu recebo do feedback das minhas seguidoras aqui, por exemplo, às vezes as pessoas não têm, às vezes está numa casa
com a sogra, com o marido, com 3 crianças, com coisa para lavar e não sei o quê. Não tem esse tempo, igual, por exemplo, ontem eu falei que eu tomo um banho aqui na minha casa, eu coloco um óleo de essência, eu me cuido, eu fico... Né? Tem gente que não tem essa privacidade. Eu sei que se eu quiser aqui dar um monte de desculpa, vou ter um monte de desculpa. Eu sei também que quando a gente quer realmente, a gente dá um jeito. Mas existem realidades... Eu sei. Mas existem realidades diferentes, sabe? Assim, ó, eu quero que você pense assim. Hoje, não tô falando de mim, não, porque sou eu, mas eu tô tentando te mostrar. Eu tenho um bebê de 2 meses. Eu tenho também casa, eu tenho marido, eu tenho trabalho. A gente tem tudo, todos nós temos. E não é fácil, gente. É uma fase muito difícil ter um bebezinho em casa esgoelando na sua cabeça. E é uma mudança muito grande, né? Imagino. Mas, enfim, se a gente não tiver um tempo para olhar para nós, fica muito difícil. E eu não falo assim, não, ai, que você vai ficar 2 horas. Ai, se muitas vezes, às vezes eu tô amamentando meu bebê aqui e eu tô estudando, ouvindo uma palestra. Podcast, Você tá entendendo? E é possível a gente fazer isso. A gente só tem que tentar encontrar esse meio de fazer isso. Será que na hora que as crianças dormirem, eu não posso pegar meia horinha do meu tempo para fazer alguma coisa? Você tá entendendo? Por mim. Se trancar no chuveiro e se trancar lá dentro. E aí nesse chuveiro... O que eu percebo é que quando a gente entra nessas fossas, parece que o mundo todo é o responsável pela minha dor. Então, assim, parece que eu, de certa maneira, prefiro continuar nesse papel de vítima, de certa maneira, a tentar pedir ajuda. Mas é aí que tá a doença. É aí que é a doença, você entendeu? Que todo mundo olha como frescura, a pessoa chata que ninguém quer perto. E aí que vem a fase que vai ficando mais aguda. Porque é aí que a pessoa fala, então tá bom, então eu não tenho ninguém, então eu não quero, eu vou me suicidar. Porque ninguém tem paciência com esse mindset. Não. Mas, na verdade, ninguém tem paciência porque tá todo mundo doente. Tá todo mundo estressado. É verdade, gente. As pessoas estão estressadas, as pessoas estão irritadas, as pessoas estão num ponto de explodir a maior parte das pessoas. Então, quando ainda vem uma pessoa deprimida e com a energia baixa, ela rouba a sua. Então, você não quer perto de você. E que essas pessoas têm que pedir ajuda que seja profissional, então. Né? E tem um telefone de contato, não tem, doutora? O 188, que é CVV? Que é gratuito. Hoje em dia tem muita coisa. Hoje em dia tem chat de pessoas, psicólogos ajudando. Hoje em dia tem muitos meios. Só que às vezes, Ana, não é nem isso. Às vezes a própria pessoa, principalmente as pessoas suicidas, né, que já tentaram suicídio, não querem falar da própria dor. Então isso tudo é isso que a gente está falando. É ajuda profissional, mas é as pessoas à volta começarem a perceber, nossa, mas aquela pessoa está mais quieta que o normal. Não é comum isso, né? O que está acontecendo? Nossa, você vai falando aí, vai me passando um filme na cabeça, vai me dando aquela... Eu vou lembrando, sabe? É horrível, meu Deus. Sabe que parece que vai caindo num buraco, você vai caindo num buraco, você vai caindo num buraco. E às vezes nem a gente tem consciência, né? Eu, quando tive síndrome do pânico, eu nunca achei que ia ter isso na minha vida, por mais que eu era muito jovem, né? Eu tinha 20 anos. Então, assim, as pessoas, quando eu me deparei com aquela sensação, eu falei, que desgraça, que coisa horrível, né? E quando cheguei para o hospital 2 vezes com um batimento cardíaco de 160 por minuto. Sim, e horrível. A última crise que eu tive, eu lembro que o médico olhou para mim e falou assim para mim, quantos anos você tem? Eu falei a minha idade. Ele, olha, se você não procurar ajuda, seja ela como for, você não vai morrer hoje, mas você pode morrer qualquer dia. Nossa, mas você vai falar isso para uma pessoa que tem pânico, daí a próxima vez que der o tum-tum-tum. Porque, na verdade, mas hoje em dia é o que, tipo, ele não me ajudou, mas de certa maneira ele me despertou. O que está acontecendo comigo, né? E sempre o pânico tem um trauma forte, né? Alguma coisa forte para liberar isso. Porque no meu caso, eu namorava na época que eu tive um dependente químico viciado em crack. Então você imagina cada vez que ele desaparecia, que são as recaídas, qualquer telefone. E eu por um bom tempo, mesmo depois do término desse relacionamento, porque a primeira coisa que um viciado vende é celular, né?
Então você liga para o telefone da caixa postal, já vem aquela coisa e você já imagina o pior. Até hoje. Que é esse sentimento? Hoje não. Então você me traduz aí que eu já vou falar para você o que é o pânico. O que é esse sentimento que você tinha lá atrás? É medo da morte e eu me sentia que eu era responsável pela vida dele. Então, se eu não estivesse perto dele, ele iria morrer. Hoje, então, que um dos conflitos do pânico é medo frontal. O que é medo frontal? É um medo à sua frente. E o segundo conflito é um conflito de impotência. Você não tem o que fazer. Você não pode fazer nada. Você não tem como fazer nada. Mas aí que tava, daí eu dava meus pulos, eu ligava nos lugares, eu chamava delegado. Isso mas me assim, você não, viva. de certa maneira, a impotência não de fazer algo, mas assim, de mudar essa situação. Você não tinha como mudar por ele. Entende? Não. Então tinha essa. Isso foi uma coisa que eu entendi depois no futuro, que eu não tinha, não era meu fardo, sabe? E a gente não consegue mudar. A gente motiva, estimula. Se a gente for olhar o suicídio pela psiconeuroimunologia, a gente tem que falar do suicídio em termos de conflitos sexuais, mas a gente não está falando aqui de sexualidade. A gente está falando aqui de perder alguém que você ama, né? Tem essa relação, tem, vamos dizer assim, você ser rejeitado, tem essa relação. Baixa autoestima, e também tem conflitos aí de perdas territoriais. Território, gente, a gente fala que não é só só terra. Tudo, tá? Sua mãe pode ser seu território, seu marido pode ser seu território, seu trabalho pode ser seu território. Então, tem muitas pessoas que são demitidas do trabalho que entram em depressão. Por quê? Porque perdeu o território dela, né? Qualquer sentimento de perda, pode se dizer? Perdas e rejeições. Tem muita relação com o suicídio. Então, olha só, essas pessoas é uma fuga. A depressão, mesma coisa, você tem que buscar, porque a depressão pode ter várias conotações. Pode ter relação também com perdas, com conflitos sexuais, com medo. Alguma coisa está acontecendo com essa pessoa para ela desenvolver alguma coisa. E assim, todas as doenças têm um porquê. Por que do suicídio? Para eu me livrar dessa vida tenebrosa que hoje eu tô passando. Porque é preferível que eu morra do que continuar sofrendo desse jeito que eu tô. Então, olha, gente, como a gente tem que olhar para essas pessoas com muita compaixão. Muito. E valorizar a vida. Como que a gente valoriza a vida? Você me perguntou, como que a gente faz para evitar? Porque todos nós podemos chegar nesse ponto, né? Então, a gente pode cuidar do emocional, como a gente já citou, com diversos meios, meditação, né? Autoconhecimento, tudo mais, muitas coisas na internet, gente, meditações guiadas maravilhosas na internet, né? Enfim. E a parte biológica, o que a gente pode fazer? Eu coloco alguns pontos primordiais. Então, cuidar da alimentação. Não estou falando que você não pode, você tem que deixar de comer tudo. Não. Mas você tem que cuidar melhor da sua saúde, tem que comer mais vegetais, né? Mas vamos explicar isso, doutora, porque as pessoas assimilam muito comer bem com dieta, emagrecimento. Mas o alimento vai uma flechada direto no funcionamento do cérebro, né? Então, e tem alimentos que melhora muito, assim, e rápido, né? É essa dieta que eu tento falar para as pessoas, não é estético. A gente tem que ver que existe a dieta da saúde e a dieta da doença. Eu não tô falando de emagrecer aqui, né? Não, de saúde. Para você manter essa saúde, gente, eu sou ortomolecular. A gente precisa equilibrar o nosso corpo com diversas vitaminas e minerais. Por exemplo, a B12, né? Que é uma vitamina do complexo B, a gente sabe que tem ação a nível cerebral, que se o idoso não tiver os níveis adequados, ele pode ter demência, ele pode ter falta de memória. E se a criança não consumir, ela pode ter falha no desenvolvimento neuronal. Então, se a gente vê que muitos pais que são veganos, né, que são aí vegetarianos, se não tiver uma suplementação adequada, o filho pode nascer com problema. Porque nutrientes são importantes para a manutenção do organismo, né? Então, assim, uma alimentação adequada é essencial. É o pilar do biológico. Você tem que beber água. As pessoas não consomem água. Gente, pelo amor de Deus. Né? Infelizmente, a gente tem que tomar muita água. O nosso corpo, a água é um nutriente. A água não é apenas para matar a sua sede. Outro dia eu vi um vídeo no YouTube só sobre o efeito da água no cérebro, enquanto a gente está estudando.
Água sempre do lado, sempre. Sempre. Porque senão a gente não toma. Essa é a realidade. Fazer atividade física libera um monte de substâncias que são benéficas para o nosso cérebro, né? Então é importante que a gente realize atividade física. É importante que a gente tenha um sono adequado, né? A gente sabe hoje que a insônia é geralmente secundário. O que que a insônia está relacionada? A pessoa está depressiva e por isso não dorme. A pessoa está com uma dor no braço e não dorme por causa disso. A insônia, geralmente, o problema não é o sono. O problema é que algo está acontecendo na sua vida para que você não consiga dormir de forma adequada. Então tem que avaliar também. Mas o sono, não já diz, o sono é reparador? Reparador tanto fisicamente quanto emocionalmente. Né? Zera, meio que zera tudo, né? Agora, doutora, você é voluntária no GAPC, você então lida direto com os pacientes diagnosticados com câncer. Saudade, né? Porque faz tempo, né, que não vai fisicamente. Mas me conta de algum paciente que mesmo passando pelos tratamentos, pela doença, às vezes casos até graves, nunca deixou a alegria, o entusiasmo de lado. Existem, né? Ai, gente, quantos existem, né? A gente fala que... Eu falo muito que as pessoas acham, nossa, ser voluntária, que a gente está fazendo muito. E, na verdade, a gente está ganhando, né? E ganhando muito, não é pouco, não. A gente faz muitas amizades ali, a gente consegue enxergar como a nossa vida, a gente não tem nenhum problema na nossa vida, que as pessoas passam coisas muito piores que nós passamos. É um aprendizado ali, né? A gente tem que entender que as pessoas muitas vezes passam por muitas coisas e mantêm um sorriso no rosto. Mas mantém o sorriso no rosto porque tem apoio, tem amigos. Isso é muito importante, né? O apoio das pessoas, a amizade das pessoas, o amor das pessoas. Eu falo muito, eu sou conhecida como a doutora do amor, Ana. Ai, então, que delícia! O amor pode curar muitas coisas, né? Sim. E é preciso que a gente entenda isso. A gente tem paciente lá, Ana, de 70 anos, olha, né? Que já passou por câncer, por exemplo, no intestino, que agora tá com namorada nova. Eu já fui num casamento lá. Exatamente. Então, as fui num pessoas casamento. conseguem, muitas vezes, a dor renova a nossa vida, né? E eu sempre falo, gente, é o que eu falei, se a felicidade deseduca, os obstáculos podem ser que eles façam a gente evoluir muito. Nossa, nem me fale. Isso tudo depende de como a gente enxerga a vida. Se a gente enxergar a vida muito dolorosa, a gente adoece. Mas se a gente enxergar aquilo como uma possibilidade, as coisas também mudam, né? O problema é a gente deixar se enfiar no buraco e na dor. Então a gente tem que valorizar isso. As amizades. As amizades é tão importante. Tudo bem, agora em tempos de pandemia, um pouco mais, né, distante, mas quando poder voltar, né, às atividades fisicamente, é tão importante, gente, é tão importante. Eu não valorizava tanto a amizade, até eu senti muita falta. E isso realmente muda muito, né, doutora? Eu nunca valorizei tanta amizade. Poucos amigos, mas muito importantes. Eu falo muito que existem pesquisas que mostram que a longevidade está relacionada também aos amigos que você tem. Então isso é muito bacana. Né? Quanto mais amigos você ter, mais convivência. Ninguém nasceu para viver na solidão. Não, somos seres sociais. Eu gosto de solidão às vezes, entendeu? Ficar sozinho, para mim, eu gosto bastante. Mas viver a solidão é um grande problema. Né? Então, a gente tem que cultivar tudo isso, valorizar as pessoas que estão à nossa volta, porque assim, o que eu vejo hoje é que o grande problema está dentro da família. Isso é muito triste. Né? As grandes doenças estão dentro da família. Por que, que a pessoa adoeceu? Porque tem um conflito dentro da família. Por que, que a pessoa tem um problema? Porque o conflito é dentro da família. Então, assim, se a gente puder valorizar mais a nossa família, valorizar mais as pessoas que estão ao nosso lado, né? Estimular a nossa saúde, tanto biológica quanto emocional, de todos nós juntos, para que a gente possa caminhar aí de uma forma melhor, né? Então, acho que é isso. Sim. Doutora, eu vi... Cadê o meu óculos, gente? Pera lá. Cadê?
E eu tô procurando óculos, sem o óculos fica difícil de achar, né? Mas tiveram algumas perguntas ao longo da nossa conversa. Cadê, gente? Calma aí. Achei. Que às vezes é legal a gente responder. Dá uma olhadinha. Deixa eu ver. Para dormir. Olha, eu ganhei uns óleos essenciais essa semana. E as pessoas estavam me falando do poder dele mesmo, de cura para ansiedade. Maravilhosa. Você é adepta desse tratamento? Eu gosto, eu não sou profissional para falar disso, Uhum. mas os óleos essenciais são incríveis. Eu uso Uhum. bastante óleos essenciais, eu uso bastante moduladores frequenciais, que são os quânticos. Eu uso muito Ah, desse tipo de tratamento, que são muito eficientes, viu? Mas tem que saber utilizar a de forma dosagem. adequada. A Sabe dosagem, uma coisa que eu queria te perguntar, aproveitando que a gente está aqui? Nossa, tem um monte de coisa aqui em inglês. Peraí, eu vou voltar lá atrás. Ai, é tanto, gente. Ó, deixa. Aqui não tá sem a caixinha de pergunta. Doutora, me indicaram usar ginseng para melhorar a rapidez do cérebro, não sei. Me corrija se eu estiver errada e me ajude. Agora eu vou fazer uma consultinha. não tem A problema. dosagem dele, quando usar, se é diário, se é um pouquinho todo dia. Como que é o ginseng? Depende. Você ganhou o quê? Você Um, ganhou o um indicado? pozinho, não, um pozinho nesses que a gente compra de medidor, assim, sabe? Não, é pouco, não use muito, não. Eu sempre falo É. assim, ó, nosso organismo, a gente, eu gosto de suplementação, porque eu trabalho com isso. Uhum, Mas a gente nem sempre tem que suplementar tudo para a gente ter tudo aquilo que a gente precisa. Então, assim, uhum. para o seu cérebro trabalhar muito bem, Ana, são gorduras boas, então ômega 3, Tá. né? Óleo de coco, os Uhum. alimentos que têm bastante gordura, o Aquela abacate, a por exemplo, manteiga ghee que tá na moda manteiga agora, agora que eu tive contato, ela é realmente uma é gordura boa boa. porque ela não tem lactose, né? Então, assim, realmente é uma gordura saudável. Eu gosto muito, para estimular o cérebro de manhã, eu gosto muito de colocar café, para quem toma café, e um Uhum. pouquinho de manteiga ghee ou óleo de coco, com Uhum. chocolate cacau 100%. Gosto de colocar canela, isso tudo a gente pode usar. Nossa, já virou um coquetel. Um coquetel. O que a gente chama de bulletproof coffee, tá? Uau! Bem bacana. O ginseng, você usa uma colherzinha de chá, Tá, pequenininha, pequenininho. tá? Mas Pode até 2 vezes ao diariamente dia. Pode ou, usar, ou... não tem problema, Tá. mas não é Então assim tá. diariamente o resto da vida, não, tá? Por um Usa um período de pouco, porque assim, produção. para estimular o cérebro existem muitas outras coisas, Uhum. né? Então, assim, a própria atividade física faz É. isso. Nossa, eu tenho tanto medo de cair em depressão, por isso que eu falo que eu gosto da medicina Não tenha preventiva. medo. E Então, aí eu fico de olho é em tudo que péssimo. previne, sabe? Tudo que previne. Eu Sim, sei, sim. atividade física para mim é, nossa, Sabe por que a, que você tem medo? porque é horrível. Porque a gente vive arregado nas memórias do passado. É, E a é, gente por, tem que deixar o passado. essa A gente tem da que dependência química eu acho que eu já consegui superar. Agora, as que estão no meu inconsciente, eu tô lá buscando em daria, psicanálise. daria muito mais uma live falar sobre as memórias do futuro que existem, Nossa! que nós podemos criar. E vamos fazer isso? Isso daí envolve a memória do DNA? Envolve muita neurociência. Ai, eu adoraria fazer uma live É bem dessa. bacana. Nossa, Vamos combinar uma próxima. vamos! Você fala de neurociência, eu falo de neuromarketing. Com certeza, não tem Amo problema essa nenhum. biologia do comportamento. Meu Deus, como me ajuda na minha profissão. O comportamento, gente, pode mudar tudo. A mudança dos seus pensamentos mudam o seu comportamento, que Uhum. mudam a sua vida. Então, eu acho que é É. isso que a gente pode falar hoje. Tudo Uhum. começa em você. A gente é um grande mestre da nossa saúde, da nossa história. Então, por mais depressivo que você esteja, com os pensamentos suicida que você esteja, busque ajuda. E busque Uhum. olhar para dentro de você, que você vai encontrar o que tanto faz mal, para que você Uhum. possa pedir ajuda. E peça ajuda, porque às vezes chegar Peça nessa ajuda. consciência sozinha é muito difícil, né? Então, pedir a Peça ajuda ajuda. e se informar é legal.
Bom, doutora, se a gente for subir aqui no rolo de coisa... também já são 6 horas, gente. Agora que eu pus o óculos, eu vi. Quase acabou. Temos 5 Verdade, minutos. 5 minutinhos. Se vocês tiverem alguma pergunta, aproveita que tem exatos 5, 6 minutinhos. Falaram aqui, vamos ver. Só tem coraçãozinho, tem um monte de coisa aqui legal. Gente, o GAPC, eles estão numa campanha do Bazar. Não sei se vocês viram. Eles estão fazendo bazar, muito legal. Então, quem puder ajudar. Mas tá sendo online, Luiz? A Maiara, ela tá marcando horário para ir lá também comprar e também tem aí Hora marcada. No próprio Instagram tem já foto de algumas peças, é bem bacana. Tá, então quem tiver peças de roupa para doar, procura o GAPC e deixa lá. E eles vendem quem por comprar também, né? E gente, o GAPC é uma equipe realmente, é uma instituição muito séria. Então, a gente sempre está precisando lá de doação de alimentos, de fraldas geriátricas. A gente vai fazer bastante palestra agora no Outubro Rosa, Ana, que é sensacional. Falar sobre o câncer de mama. Então, quem puder ajudar, a gente tem até um telefone aqui, quem quiser ajudar, é o 12, o DDD 99148. Peraí, que eu anoto aqui. Ah, não. Eu posso anotar. 12, 9... 9148 9148 3508. Esse é o telefone do GAPC. Alimentos e fraldas ajudam muito, gente. Entre em contato lá para saber como ajudar. Sigam a Ana no Instagram dela. Me sigam no meu Instagram, a gente tem conteúdo muito legal. E sigam aqui o GAPC, apoiam o GAPC, é uma instituição muito séria e precisa muito de ajuda. E eu queria sempre, para sempre, né? As doações é para sempre, porque estão sempre consumindo. Com certeza. Então, agradeço muito o convite da Maiara, do GAPC. Obrigada, Maiara. Confiou no meu trabalho. E foi ótimo, Ana, você é ótima. Você fala de um jeito que a gente entende, que a gente capta a nossa atenção. Olha, gostei de te conhecer. Muito legal. Obrigada, foi um prazer também. Eu que agradeço. E vamos nos encontrando. Vamos sim. O meu Instagram, gente, é @doutora.louisesoares. Tá, depois eu marco aqui nos depois stories. Depois coloco o seu também, Ana. Tá bom. Para nós aí colocarmos aqui. Acho que é isso, né, gente? É isso, gente. Força, sempre procurem ajuda. E a doutora tá aí para isso também. Vamos valorizar a vida, né? Vamos valorizar a vida. Que a vida é maravilhosa. Então, obrigada, gente. Um beijo, boa noite para vocês. Um beijo, doutora. Um beijo, Maiara, que tá aqui também. Até mais. Tchau. Tchau. Eu acho que é você que tem que encerrar. Vou encerrar. Um beijão.